Uma coisa é o poder de Deus, uma coisa é a manifestação do Espírito Santo, uma coisa é o batismo do Espírito Santo, uma coisa é os dons espirituais, outra coisa é o pastor se pendurar na coluna da igreja e ficar bicando como fazia o Pica-Pau no desenho animado, né? É diferente. A pessoa engatinhar e ficar andando, dizendo que é a unção do leão da tribo de Judá, engateando no púlpito, andando, né? Então, quer dizer, essas coisas, infelizmente, elas somente contribuem para quê? Para manchar, para macular a imagem do pentecostalismo, que é bíblico, porque o que é ser pentecostal é crer no poder do Espírito Santo para a pregação, para testemunho vibrante do nome de Jesus Cristo. Jesus disse, vocês receberão poder e serão minhas testemunhas. Batismo do Espírito Santo, dizia Jim Swagger, não é algazarra, não é brincadeira, não é histeria coletiva, não é deturpação de santidade. O poder pentecostal é o poder do Espírito Santo operando na igreja, levando-nos a testemunhar de Cristo com ousadia para os descrentes, para trazê-los à fé, como Pedro fez em Pentecostes, lá em Jerusalém, como Filipe fez entre os samaritanos, lá em Atos 8, como Paulo fez em todas as suas 3 ou 4 viagens missionárias que fez, plantando igrejas e discipulando pessoas por onde ia. Isso é movimento pentecostal. Paz do Senhor, juventude! Estamos aqui com mais um Bereanos Podcast. Estou aqui com meu irmão Lucas. Paz do Senhor a todos. E hoje nós temos um convidado muito especial que trará o tema O Jovem Cristão Defendendo e Expandindo a Fé Pentecostal, né? É um tema muito relevante aí para a nossa juventude. E é ele, nosso irmão Tiago Rosa. Paz do Senhor, irmã Ruth, paz do Senhor, irmão Lucas. Amém. Satisfação estar aqui dividindo esse momento com vocês. Espero que seja um podcast abençoador, especialmente para o público jovem que nos acompanha. Amém. Amém. Pois é, a gente sabe que a Assembleia de Deus ela é o carro-chefe na questão pentecostal, né? Exatamente. Ela é a maior referência no Brasil e no mundo de pentecostalismo, é a Assembleia de Deus. E assim, a gente tem vários casos, tem o Manuel Dubu, que foi a primeira pessoa batizada com o Espírito Santo aqui no Brasil, mas assim, até chegar a esse contexto aqui no Brasil, como é que foi que surgiu o pentecostalismo, até ele vir, até chegar em Manuel Dubu, assim, como é que você vê isso aí? Muito bem, irmão Lucas. Olha, o pentecostalismo, de fato, como você disse, é uma força gigante. É, como dizem alguns teólogos, um dos maiores, se não o maior avivamento promovido pelo Espírito Santo na igreja depois de Atos 2, que foi, né, o início da igreja em Jerusalém, em Israel, e a partir dali, como dizia já o próprio Senhor Jesus, alcançou Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Tivemos também um grande movimento do Espírito Santo, que foi a Reforma Protestante, sem dúvida, um avivamento espiritual muito grande que desvencilhou os cristãos bíblicos do catolicismo romano que predominava até o final da Idade Média. E aí veio então o avivamento pentecostal, especialmente no final do século XIX, início do século XX, Estados Unidos, Europa, China, vários lugares do mundo ao mesmo tempo experimentaram um poderoso mover do Espírito Santo, com resgate de dons espirituais, batismo no Espírito Santo, salvação em massa, até chegar ao Brasil, né, com os missionários nossos, fundadores dessa, como você disse, a maior expressão do pentecostalismo no Brasil e no mundo, que é a Assembleia de Deus, foram os nossos missionários Daniel Berg e Gunnar Wingren. E eles que trouxeram para cá a chama pentecostal, ainda que antes dele, evidentemente, antes desses dois, a gente leia aí nas biografias, nos livros de história do movimento pentecostal brasileiro, outros nomes, como, por exemplo, o Luigi Francescon, né, que foi um italiano missionário que veio ao Brasil, de origem calvinista, mas indubitavelmente, foi com Daniel Berg e Gunnar Wingren, alguns meses depois do Luigi Francescon, que a chama pentecostal de fato se alastrou pelo Brasil, de tal modo a alcançar todos os estados da nossa federação e chegando à nossa Paraíba, com o nosso irmão Manuel Dubu, que foi de fato o primeiro crente batizado com o Espírito Santo aqui, que trouxe a Igreja Assembleia de Deus para o território paraibano, e aqui estamos nós para falar sobre movimento pentecostal, né? É isso aí, assim. A gente sabe, o jovem assembleano, na questão do pentecostalismo,
como é que a gente consegue defender a nossa fé pentecostal? Porque o nosso público aqui, eu tenho, até mesmo eu tenho muito receio quando a gente fala aqui, porque nós formamos opiniões. Porque o nosso público aqui é de adolescente para jovem que está, principalmente cristianismo, falando no cristianismo, está se formando a opinião cristocêntrica, essa era a palavra, uma opinião cristocêntrica, digamos assim. E a gente tem até receio do que falar. E essa questão do pentecostalismo é algo que às vezes as pessoas não entendem e não conseguem principalmente se defender, seja em debates com outras pessoas, que até mesmo não é evangélico de outra doutrina. Então, como é que você vê essa questão como é que a gente consegue defender a nossa fé pentecostal se tratando de um jovem que às vezes não tem tanta experiência, não tem tanto desenvolvimento nesse assunto? Bem, Lucas, Irmã Ruth e os nossos internautas, antes de tudo, é importante nós crermos na mensagem pentecostal, né? E o que é que, em síntese, o pentecostalismo crê, prega, ensina e promove? O evangelho pleno, o evangelho completo, o evangelho cheio, né? Aliás, Atos 2 diz que todos foram cheios do Espírito Santo, diz que o dia se encheu, né? Completando-se, enchendo-se o dia de Pentecostes, diz que a casa se encheu, né? Porque a casa foi tomada pelo poder de Deus, o Espírito Santo ali derramado. Então, primeiro, o que é ser pentecostal? Isso. Pentecostal é aquele que crê que Jesus Cristo é o único e suficiente Salvador, que a Bíblia é a palavra de Deus inerrante, falível e única regra de fé e prática para toda a igreja, que crê que o batismo no Espírito Santo é uma bênção disponível para a igreja hoje, uma bênção distinta da regeneração. Não confundir, nossos irmãos tradicionais, é aí que eles derrapam, porque eles confundem batismo no Espírito Santo com a regeneração, de modo que eles dizem que quem já foi salvo, quem já foi regenerado, é batizado no Espírito Santo. Não, não é o entendimento bíblico, não é o ensino bíblico. A regeneração é no momento em que você crê em Cristo como seu salvador pessoal. Depois que você recebe o derramamento do Espírito Santo com o sinal das línguas estranhas, como foi em Atos 2, lá no dia de Pentecostes em Jerusalém, como foi em Atos 10, lá na casa de Cornélio em Cesareia, um gentil, como foi em Atos 19, entre os discípulos efésios, sobre os quais Paulo impôs as mãos, todos eles, quando receberam o Espírito Santo com poder, falaram em línguas. Então nós queremos que as línguas são a evidência inicial e externa do batismo do Espírito Santo. E isso é pedra de toque do pentecostalismo. Retire a doutrina do batismo no Espírito Santo com as línguas do pentecostalismo e você desmorona o pentecostalismo, ele deixa de existir. Mas não para aí. Nós cremos também no quê? Na contemporaneidade dos dons espirituais. Todos eles sem exceção. Tanto dons espirituais como ministeriais. Quer saber quais são eles? Dá uma gulgada aí. Né? Dá uma gulgada aí você vai estudar sobre todos eles. Então nós cremos que os dons estão sendo distribuídos pelo Espírito Santo para a igreja hoje, todos eles, profecia, língua, interpretação e por aí vai. E também nós, enquanto pentecostais, não só temos essa fé na doutrina bíblica, como também temos uma experiência de culto dinâmica, um evangelismo mais agressivo, mais forte, né? São os pentecostais, vamos combinar aqui, sem querer jogar purpurina na nossa cabeça. Mas são os pentecostais que vão às ruas, fazer cultos ao ar livre, grandes mobilizações, cruzadas evangelísticas, são os pentecostais, gasguitos, que estão lá pregando que Jesus Cristo salva, cura, batiza no Espírito Santo e breve voltará, que é outro ponto essencial da doutrina pentecostal. É a crença na iminência da volta de Cristo. Ou seja, Cristo pode voltar a qualquer momento. E essa crença, ela é catalisadora de uma vida santa, porque se eu creio que Cristo pode voltar a qualquer momento, eu devo me preparar neste momento para recebê-lo, porque pode ser que ele volte agora. E também é catalisador de serviço para a obra de Deus. Se eu creio que Jesus pode voltar a qualquer momento, eu vou me dedicar ao serviço dele, à obra dele, porque afinal de contas, eu não quero me apresentar diante dele com as mãos vazias. Então começa por aí. Não adianta você querer defender o que você não crê e o que você não conhece. Né? Se você não crê nessas doutrinas e se você não conhece essas doutrinas, você não tem condições de defender. Então é importante que o jovem cristão, evangélico, pentecostal, especialmente os blairianos, eles busquem conhecer essas doutrinas, começando pelo estudo da palavra de Deus, escola bíblica dominical, consulta de boa bibliografia que está disponível em língua portuguesa, e nós hoje temos uma vantagem extraordinária sobre o nosso irmão Manuel Dubu, que começou essa igreja aqui em Campina Grande. Temos uma vantagem extraordinária sobre os nossos pioneiros Daniel Berg e Gunnar Wingren. Por quê? Porque nós temos mais informação, temos mais conteúdo, temos mais publicações disponíveis em nossa língua que eles não tinham. Então nós temos toda a razão para conhecermos mais e defendermos melhor a nossa fé. A gente tem todo o acervo para poder ter bons argumentos para
se defender, né? Isso. É verdade. A questão é pesquisar, né? Pesquisar, estudar, começa por aqui. O problema, Ruth, é que tem muito jovem querendo falar do que não conhece, Eita, é verdade. do que não domina. Aí, às vezes, lida com alguém, um oponente, que do lado dele tem mais conhecimento, tem mais argumento. Né? Às vezes o jovem pentecostal ele está com a razão. Aliás, nós estamos com a razão, modéstia à parte, né? Porque a palavra de Deus nos favorece. Mas quando você que tem a razão não tem o conhecimento, não tem um argumento, aí você perde no argumento para o seu Exatamente. oponente. Por isso que é importante o jovem conhecer, isso é bíblico. Foi Pedro quem disse. E Pedro que não era nenhum doutor, é um apóstolo pescador. Mas ele foi um grande incentivador da busca do conhecimento. Foi ele quem disse: cresçam na graça e no conhecimento. Falando de defesa da fé, foi Pedro quem disse: santificai a Cristo em vossos corações e estejais preparados para responder com mansidão. Não é com briga não, não é uma arenga não. É com mansidão a quem pedir a razão da esperança que está em vocês. É se preparar. Eu já vou até dizer um negócio que a gente sempre diz aqui. Minha gente, leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Evangelista, a questão que o senhor falou sobre o pentecostalismo. Se falar 3 vezes essa palavra é batizado no Espírito Santo, igual ou então renovar. Exatamente. Sobre as ruas, sobre ele estar sempre em prática, sobre estar sempre assim aparecendo mais, não é? Só que a gente sabe, né, que na modernidade, com certeza tem surgido atrativos, tem surgido novas situações, novas chamadas de atenção para os jovens que acabam migrando, né, da igreja pentecostal para as igrejas tradicionais. Como é que você ouve essa questão aí? Sensacionistas, né? Sensacionistas. Que a gente não, quando sou teólogo. Quer dizer, eu não olha, vou o caldo está engrossando agora. Teólogos costumam dizer. Jovens assembleanos saindo para as igrejas sensacionistas. Vejam bem, esse é um dilema, mas ele não é tão grave quanto muitos vendem. Né? Já teve um teólogo renomado no Brasil. Pior seria sair para o mundo, né? É verdade. E já teve um teólogo calvinista no Brasil que disse que estava, isso ele disse o quê? 3, 4 anos atrás, que estava acontecendo um grande êxodo, olha só a expressão, um grande êxodo de jovens pentecostais para as igrejas calvinistas. Na verdade, isso é fake news. Essa notícia, na verdade, ela nunca procedeu. Sim, existem em recorte da história momentos em que os jovens, de pouco conhecimento da sua história, e aí é o que a gente acabou de falar, quando você não tem conhecimento, você perde o argumento, e aí você é facilmente levado para outros movimentos. Só para aproveitar aqui o trocadilho, né? Deixa eu repetir novamente. Que eu acho Jackson invadiu aqui. Eu acho que ficou bom, não ficou não? Ficou. Vamos tentar repetir de novo. Quando você não tem conhecimento, você perde o argumento, e você é arrastado para outros movimentos. Olha que eu vou publicar isso depois nas nossas redes sociais. Diretor de imagens aí já se prepare para compartilhar a frase no Instagram da igreja. E aí a gente vê que de vez em quando isso de fato acontece. Não com tanta intensidade, como alguns por aí querem vender, para fazer parecer que eles estão, sabe, nos superando. Na verdade isso não acontece. Nós conhecemos, certamente você, Ruth, você, Lucas, eu conheço. Os irmãos que nos assistem de casa agora devem conhecer algum amigo ou amiga que saiu da nossa igreja, ou não da nossa igreja Assembleia de Deus propriamente, mas de alguma igreja pentecostal e migrou para uma igreja calvinista, de repente até cessacionista, né? O que eu considero grave isso, mas não em tão grande número como alguns têm vendido por aí. Isso se deve a quê? Penso eu, falta de preparo desses jovens, falta de conhecimento da sua própria tradição teológica, né? Da sua própria tradição teológica. Porque quando você conhece a sua história, quando você conhece a sua doutrina, a sua teologia, e você cria raízes nela, você não é levado assim facilmente por qualquer vento de doutrina, como dizia o apóstolo Paulo. Me incomoda muito, Lucas, não é tanto o fato de jovens saírem para outras igrejas ortodoxas, outras igrejas evangélicas genuínas. O que realmente me incomoda mais é jovens negarem a experiência pentecostal, como já vimos, e começarem a falar mal da experiência do batismo no Espírito Santo, negam que foram batizados, começam a falar que as línguas que eles outrora falavam enquanto estavam entre nós eram línguas falsas. Então, quer dizer, ele se tornou um inimigo do pentecostalismo. Ora, que você queira ir para outra igreja, outra denominação, ok, você é livre. Como você disse, Lucas, o importante é você não ir para o mundo, não deixar a fé, não deixar Cristo. Mas cuspir no prato. Porque aí é apostatar. Agora, você ficar, como você disse nessa expressão, né? Você cuspindo do prato que um dia você se alimentou. Na maioria das vezes as pessoas são nossas, nasceram na nossa igreja, até na maioria das vezes aceitaram a Jesus. A experiência de salvação
foi por meio de um pregador pentecostal, né? O discipulado foi numa igreja pentecostal. As primeiras oportunidades para cantar, para pregar, para liderar, foi uma igreja pentecostal. Que nós somos uma igreja genuína, uma igreja séria, uma igreja que preza pela ortodoxia cristã. Verdade. Então, muitos desses jovens têm se deixado levar justamente por quê? Porque não conhecem sua história, não conhecem sua doutrina, não conhecem sua teologia. E como você disse, Ruth, nós vivemos hoje um mundo muito virtualizado, né? Um mundo muito midiático, as redes sociais na última década ganhou muita força no Brasil e as redes sociais elas propagandeiam pregadores, propagandeiam igrejas e os jovens especialmente estão lá conectados. Nós mesmos aqui, a nossa faixa etária, né, não exatamente nascemos com a tecnologia na mão, mas pegamos ela muito cedo, quando ainda éramos crianças, no início da nossa adolescência, nós já estávamos tendo acesso às redes sociais, à tecnologia. E ali o que é que acontece? Não se pode negar que, por vezes, nessa mídia, nessas redes sociais, o jovem ele se depara com igrejas, com pregadores. Eu ia perguntar isso agora. Que pregam bem, né, que expõem a palavra de Deus. E, às vezes, ele compara aquela realidade virtual com a sua realidade local. E ele sente falta. Eu não posso negar, a gente tem que fazer uma autocrítica aqui, a gente tem que dar a mão à palmatória. Às vezes o jovem ele se depara com uma realidade virtual, onde ele vê um bom expoente da palavra de Deus, abrindo texto, lendo texto, explicando o texto com seriedade e aplicando o texto. Aí quando ele olha para a sua realidade local, o que ele vê? O que ele vê é só um fuzuê no culto, é só um movimento, é só emocionalismo barato. Ele diz, bem, se for para estar aqui no meio desse movimento, sem conteúdo relevante, que me agregue conhecimento, transformação de vida, que me ajude a ser uma pessoa melhor no dia a dia, eu vou para essa outra igreja que eu estou vendo conteúdo nela. Precisava ser assim? Não necessariamente, né? Porque ele mesmo poderia ser um veículo de Deus para a sua igreja local, para ajudar essa igreja, de fato, a dar uma guinada em matéria de conhecimento. Mas a gente tem que observar esse dado também para fazer uma autocrítica, porque sim, existem muitas igrejas pentecostais que estão perdendo jovens que teriam um futuro promissor nessas igrejas. Por quê? Porque não estão oferecendo conteúdo de qualidade. Não estou falando de entretenimento. Não confundam aqui. Essa história de vamos dar entretenimento para segurar os jovens, não. A igreja não precisa dar entretenimento para segurar jovens. A igreja precisa da Bíblia, da boa teologia, da ensino, discipulado bíblico cristão, para amarrar esses jovens, engajá-los na obra de Deus. Se você não faz isso e aparece em outra igreja que de repente não tem nome de pentecostal, não fala línguas, não prega a experiência do batismo do Espírito Santo, mas tem um conteúdo bíblico relevante e que puxa esse jovem, ele vai acabar indo. Então essa autocrítica ela é necessária para que nós reformemos, se necessário, alguns de nossos púlpitos. Isso reflete, eu acredito, que não só na migração dos jovens, mas também nos jovens dentro da igreja. Hoje você vê pouquíssimos jovens querendo ter um ministério pastoral, ter uma chamada, enfim, né? É verdade. Eu, quando criança, lembro de um tempo em que as pessoas almejavam muito, sonhavam muito, né, na minha adolescência. Exatamente. Eu via jovens falarem que tinham sonhos de seres missionários, inclusive sonhos literalmente mesmo. Chegavam no ensaio da mocidade, no ensaio lá do Jogral, contando que tinham sonhos viajando, fazendo missões. A gente via muito isso. Hoje já não tanto. De tal modo que parece-me, não é uma realidade, nunca podemos generalizar, mas é uma realidade muito presente entre a juventude hoje. A gente vive uma competição desleal, né, com o entretenimento secular. Os jovens hoje estão focados muito mais em universidade. E a Assembleia tem essa fama de ser, né, muito fechada, muito rígida. É verdade, mas o que eu quero dizer aqui é o seguinte, os jovens hoje... Não seja um ponto negativo. Os jovens hoje estão cobiçando muito mais a vida profissional, o dinheiro, os relacionamentos amorosos e negligenciando a vocação, a chamada, ou seja, estão esfriando e apagando o fogo da chamada de Deus em suas vidas, que era um risco que Timóteo corria e Paulo advertiu. Mantenha viva a chama do dom de Deus que há em ti. E Paulo diz isso para Timóteo por quê? Porque ele sabe que o jovem não é de hoje, desde 2000 anos atrás. O jovem está sempre incorrendo esse risco, esse perigo de entretido pelas muitas distrações da vida. E eu costumo dizer que para quem quer viver distraído hoje, distração não falta. Rede social, televisão, moda, né? Aí vem o ativismo profissional, aí vem o academicismo secular, aí o jovem agora não vai mais para a igreja, não vai mais para a vigília, não vai mais para a escola dominical, não vai mais para círculo de oração. Eu fui forjado em círculo de oração.
Eu fui forjado em culto matutino, levado por minha mãe. Hoje é muito difícil você ver jovens interessados por essas coisas. Estão com um olhar muito mais no que é material do que no que é espiritual. E isso somente contribui para quê? Para arrefecer, para diminuir, para apagar e esfriar a chama do Espírito Santo. Poxa. Por isso esse dilema de jovens hoje dificilmente terem interesse por missões, por ministério, querer ser pastor, querer ser líder. E, aliás, devo dizer aqui, Paulo disse que o casado tem como prioridade cuidar da sua família, do seu casamento. Enquanto que o jovem, devido à liberdade que ele tem, Solteiro, prioridade, o jovem solteiro, cuidar da obra de Deus. Ou seja, Ruth, quem deveria estar mais engajado na obra de Deus, na pregação, no ensino, na liderança, em missões, evangelismo, ação social, eram os jovens, porque eles têm mais tempo, eles têm a mente mais fresquinha, e eles estão mais conectados, vamos dizer assim, ao conhecimento. Eles têm mais possibilidade de conhecer, de estudar, de aprender e de se desenvolver. E olha, aqui eu já vou dizer, hein, Deus vai cobrar da juventude por não estar justamente se engajando na obra de Deus como deveria se engajar com tantas oportunidades que Deus nos tem dado. Mas o senhor falou aí sobre redes sociais, internet. Foi até uma pergunta que eu fiz em off aqui para o senhor. Se a internet e as redes sociais estão descredibilizando o pentecostalismo, como é que o senhor vê essa questão? Olha, o pentecostalismo, já dizia Jim Swaggart, o famoso pregador, evangelista norte-americano, pentecostal, um dos maiores nomes do pentecostalismo no mundo, Jim Swaggart. Ainda hoje já está velhinho já, na casa dos 80, perto dos 90 anos, continua pregando a mensagem da cruz, né, que é o grande lema do ministério dele, a mensagem da cruz. Ele dizia já na década de 80 que os pentecostais é que estavam arrastando para a lama o próprio pentecostalismo. Eu sei que essa é uma expressão forte, mas ela deve nos levar a uma reflexão muito séria. Novamente, a autocrítica que eu acabei de falar, o dar a mão à palmatória. Nós pentecostais, infelizmente, especialmente agora com o advento das redes sociais, não o advento, né? O advento já é coisa de décadas passadas, mas com a popularização, a massificação das redes sociais, meio que nós estamos vulgarizando o pentecostalismo quando compartilhamos esses vídeos, esses trechos, esses memes. A gente vive hoje, falando aqui na linguagem meio jovial, né? A gente vive agora a era da zoeira, da brincadeira, dos memes, tudo virou brincadeira, né? Então, se você vê nas redes sociais trechos de cultos com verdadeiras histerias coletivas, porque uma coisa é o poder de Deus, uma coisa é a manifestação do Espírito Santo, uma coisa é o batismo do Espírito Santo, uma coisa é os dons espirituais, outra coisa é o pastor se pendurar na coluna da igreja e ficar bicando como fazia o Pica-Pau no desenho animado, né? É diferente. A pessoa engatinhar e ficar andando, dizendo que é a unção do leão da tribo de Judá, engateando no púlpito, andando, né? Então, quer dizer, essas coisas, infelizmente, elas somente contribuem para quê? Para manchar, para macular a imagem do pentecostalismo, que é bíblico, porque o que é ser pentecostal é crer no poder do Espírito Santo para a pregação, para testemunho vibrante do nome de Jesus Cristo. Jesus disse, vocês receberão poder e serão minhas testemunhas. Batismo do Espírito Santo, dizia Jim Swaggart, não é algazarra, não é brincadeira, não é histeria coletiva, não é deturpação de santidade. O poder pentecostal é o poder do Espírito Santo operando na igreja, levando-nos a testemunhar de Cristo com ousadia para os descrentes, para trazê-los à fé, como Pedro fez em Pentecostes, lá em Jerusalém, como Filipe fez entre os samaritanos, lá em Atos 8, como Paulo fez em todas as suas 3 ou 4 viagens missionárias que fez, plantando igrejas e discipulando pessoas por onde ia. Isso é movimento pentecostal. Agora, sabe o que acontece, Lucas? Infelizmente, não só pessoas leigas têm feito um desserviço ao pentecostalismo quando compartilham esses trechos de vídeos de algazarra, de brincadeira, de irreverência, de histeria coletiva, como também, por vezes, grandes páginas nas redes sociais, né, às vezes até páginas de grandes igrejas, acabam promovendo esse tipo de situação e de descrédito ao pentecostalismo. Verdade. Quando, ao invés de compartilharem conteúdo de qualidade, relevante, que de fato mostre uma igreja vivada, vibrante, no louvor, na pregação, na atividade evangelística missionária, e ficam ali compartilhando esses trechos que somente alimentarão o quê? Somente alimentarão essa cultura de treta, essa cultura de zoeira, essa cultura de meme, de irreverência que a gente vê no mundo hoje. É complicada essa questão, que eu imagino até uma pessoa que não é evangélica, às vezes está vendo as redes sociais e se depara com um vídeo desse. Eu vou querer aceitar Jesus através desse verdade. vídeo assim. Você acabou de colocar o mundo que sugera para o pessoal justamente não cristão, que acaba
desanimando eles, né? É verdade, é verdade. Qual Vejam só, nós temos só que distinguir, para não parecer que a gente está nivelando tudo por baixo, a gente tem que distinguir o seguinte: os descrentes, eles não vão entender mesmo o poder do Espírito Santo operando em nós. Independente de ser, vamos dizer, faz sentido. Independente de ser ordeiro ou desordeiro, né? Porque o culto tem que ser ordeiro, como Paulo ensina em 1 Coríntios 14, tudo com ordem e decência. Mas o ímpio ele não vai entender. As línguas estranhas ele nunca vai entender. Línguas estranhas, profecia, a não sei que haja uma mensagem direta para ele, revelando os segredos do seu coração, e ele caia prostrado, adorando, reconhecendo que Deus está entre nós, como Paulo também já predisse isso. Mas, em geral, o ímpio não entende. Lá em Atos 2, eles não entenderam. E zombaram, inclusive, dos cristãos, dizendo que estão todos embriagados. Aí Pedro tem que se levantar na autoridade do Espírito Santo e dizer, não, eles não estão bêbados, até porque é 9 horas do dia, né? A hora da escola bíblica dominical. Né? Aí ele vai explicar, isso é o que já estava prometido lá nas Escrituras do Antigo Testamento, por meio do profeta Joel. Agora, por vezes, nós damos pretexto para críticas que a gente poderia evitar, se evitasse certas algazarras, certas histerias, emocionalismo barato, que não é necessariamente fruto de manifestação do poder de Deus. No popular, a meninice. A meninice, pronto. Porque uma coisa é o poder de Deus, outra coisa é a meninice. E a meninice, Ruth, tem esse poder de dispersar a atenção da pessoa não crente, dispersar o interesse do jovem que está buscando uma experiência verdadeira com Cristo, de poder, de transformação, de salvação, de santidade. Né? Ele quer um cristianismo que lhe ajude a ser um jovem melhor na universidade, a oferecer resposta ao seu professor ateu, né? Ao professor esquerdista que está lá martelando, azucrinando. Ele quer o quê? Ele quer subsídio, ele quer conteúdo, ele quer material. Ele não quer ver o pastor se pendurando na coluna da igreja na unção do pica-pau. Ele não quer ver a ministra do louvor, vamos dizer assim, né? Não é uma linguagem muito assembleiana, mas ele não quer ver a ministra do louvor engatinhando de 4 em cima do púlpito, dizendo que está vivendo a unção do Léo. Não é isso não é relevante para ele. Isso não vai lhe oferecer nenhum material, seja para edificar sua vida pessoal, seja para ele ajudar outras pessoas a ter uma experiência de fé com o Cristo Jesus. Então, por vezes, nós damos pretexto, e não deveríamos dar esse pretexto. Uma coisa é o descrente não entender uma manifestação genuína do Espírito Santo que acontece entre nós. Aí nós vamos explicar a ele como Pedro fez. Vamos apresentar o evangelho a ele. Outra coisa é o descrente, com toda a razão dele, se escandalizar com absurdos que ele vê em nosso meio. Então a gente, enquanto pentecostal, tem que amadurecer. Isso é falta de maturidade. Paulo fala sobre isso. Eu só acho que esse é o maior desafio que a gente enfrenta hoje, o pentecostalismo enfrenta hoje. Olha, o pentecostalismo ele vem ao longo do tempo amadurecendo em termos de doutrina, em termos de teologia, em termos da própria experiência, em termos de liturgia. Nós temos uma liturgia muito bonita, né? Nossos louvores, verdade, acho tão lindo. Né? Nossos louvores são, como disse um certo escritor, que nem pentecostal nossos louvores são alta tensão, são vibração, é bom, né? É bom o ritmo do nosso louvor, a nossa pregação é vibrante, é fervorosa. Então, assim, nós temos uma dinâmica muito boa. Mas é claro, Paulo disse, quando eu era menino, falava como menino e fazia coisa de menino. Ora, até Paulo passou pela experiência da infância. Mas agora que sou homem adulto, deixei as coisas de menino. Tem muita gente que justifica até esse versículo para essa questão. Deixa o menino rodar? Deixar ou não deixar o menino rodar, né? Tem muita gente que se justifica desse versículo para justamente para essa questão. E assim, voltando para a questão do pentecostalismo, do jovem adentrando nesse meio, se entendendo desse meio, por que você acha que o pentecostalismo abriu tantas portas para outras doutrinas entrarem? Tipo assim, eu sou pentecostal, só que eu sou pentecostal de tal jeito. Meu pentecostalismo é de tal jeito, até mesmo neopentecostal. Como é que você vê essa questão? Por que será que aconteceu isso? Esse não é um fenômeno, Lucas, do pentecostalismo. Esse é um fenômeno que ocorre com toda a igreja desde sempre. Quando a gente vai para as páginas da Bíblia Sagrada, a igreja já no primeiro século lidava com esse dilema, né, da intromissão de falsos obreiros, falsos profetas. Jesus já nos preveniu acerca disso, Pedro, Paulo, nos preveniram, Judas também, né, não Iscariotes. Querendo dizer, são tipo outros vertentes pentecostais, da mesma questão, mas outras
outros Ok, lados. isso também é Faz histórico parte na dessa vida da mesma igreja. questão? Na vida Isso da aí. igreja. Porque você vê, por exemplo, a igreja ortodoxa, a igreja oriental, aí você vê a igreja católica, aí você vê a igreja evangélica, aí você vê os movimentos de denominação surgindo após a reforma protestante. Que é uma pergunta que às vezes as pessoas até nos fazem, né? As pessoas que não são evangélicas. Por que tanta igreja diferente? Isso, Aí você tem presbiteriana, batista, congregacional, Assembleia de Deus. Quer dizer, é da história realmente do cristianismo ser assim, ser segmentado, né? Porque você está convivendo em um ambiente. A partir do momento que você tem alguma divergência que você julga ser irreconciliável, você se separa. Mas você não abandona a raiz, né? A fé em Cristo propriamente, a fé na palavra. Mas existem pontos ali, vamos dizer, periféricos ou não, às vezes até são pontos centrais, cardinais da fé, que você diverge, discorda, e aí você sai e vai abrir teu movimento ou vai acompanhar outras pessoas com o movimento que você se identifica mais. O pentecostalismo também tem lidado com isso, porque o pentecostalismo é a expressão da igreja, e a igreja tem lidado com isso desde sempre. Veja que desde os tempos de Paulo. Paulo dizia, uns dizem eu sou de Paulo, ou se eu sou de Apolo, ou se eu sou de Pedro. Aí tinha um grupo que se julgava o melhor de todos e dizia eu sou de Cristo. Como se Cristo tivesse dividido a igreja, como se Cristo fosse partidário. Né? Eles falavam isso assim com algum ar de eu sou de Cristo, então tá. Não, peraí, mas se você tomou partido no meio de uma briga, de uma confusão, então você também está tão errado quanto os outros que dizem eu sou de Paulo, de Pedro ou de Apolo. A igreja vai lidar com isso sempre, 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 sempre. Olha, hoje você tem pentecostalismo clássico, você tem o movimento carismático, que são as igrejas tradicionais que foram influenciadas pela experiência e pela doutrina pentecostal. Por exemplo, igrejas presbiterianas, batistas, congregacionais renovadas, que abraçaram a crença nos dons espirituais, ou até mesmo a crença no batismo no Espírito Santo, distinto da regeneração, experiência de poder para a missão. Algumas igrejas tradicionais abraçaram isso, especialmente a partir da década de 60 e 70 para cá, por influência do movimento pentecostal. Porque isso aqui, como dizia o pastor Antônio Gilberto, é um fogo que se espalha, que se alastra. Foram influenciadas. Foram todas. Curiosamente, até o catolicismo romano, lá nessa década de 60, 70, daí surgiram os chamados católicos carismáticos. O que são os católicos carismáticos? São aqueles que creem na experiência do batismo do Espírito Santo, nas línguas, nos dons espirituais. Tudo isso por influência do movimento pentecostal. Só para vocês verem como esse fogo é poderoso, né? Porque ele se espalha, ele se alastra e vai alcançando outros territórios, outros espaços também. E aí você tem o neopentecostalismo, que é a expressão mais recente. O desdobramento. Inclusive, explica aí o neopentecostalismo. O desdobramento mais recente, que remonta à década de 80, uma expressão mais recente do pentecostalismo, que é o quê? São aquelas igrejas cujos líderes são dissidentes, se separaram do movimento pentecostal tradicional, fundaram suas igrejas com ênfase em batalha espiritual e batalha financeira, né? Cura do corpo, portanto, conforto físico, exorcisão, ou seja, expulsão de demônios. Você vê que essas igrejas pentecostais, elas trabalham muito, né? Elas apelam muito para expulsão de demônios, algumas vezes verdadeiras experiências, outras a gente sabe, né? E a mídia está aí para provar, são simulações, são fake news. Mas é a ênfase delas. E na questão da prosperidade financeira, né? Na prosperidade material, na bênção material. São igrejas que crescem rápido, porque afinal de contas, quando você promete conforto físico e material, você tem uma tendência de juntar muita gente. Um discurso populista desse. Um discurso populista, você não vejam os pregadores e teólogos que é a febre do momento, coaches, né? Meu Deus. Eu acho que vale a pena a gente falar disso um pouquinho aqui também, né? Os teólogos coaches, eles assim, eles surgem e crescem numa velocidade, Ruth. É verdade. Rapidíssima, altíssima. Ainda mais com a internet. Ainda mais com a internet, que dá uma propulsão, né? Uma turbinada, né? Para usar a expressão dela, né? Turbine essa publicação. Eles turbinam mesmo. Mas por que eles turbinam? Porque eles apelam muito para as emoções, apelam muito para as carências, para as necessidades físicas, para o imediatismo, para o pragmatismo. Não sabe o que é isso? Dá uma gulgada aí. Pragmatismo, né? Eles apelam muito, né, para essa linguagem do aqui e agora. Deus vai fazer, do ouse crer, recebe, busque o melhor de você, né? A sua essência, a sua melhor versão. Você pode ter, você pode ser. Frases de efeitos, né? Que você vê. Geralmente os pregadores coaches, eles têm um verbete, um vocabulário que é comum, que não é bíblico, lamentavelmente. Você não vê eles pregando sobre Cristo, cruz, pecado, arrependimento, vida eterna, santidade. O profissional do púlpito. Os profissionais do púlpito, né? Infelizmente. Então eles crescem muito.
Então essas igrejas neopentecostais, elas seguem nessa mesma linha de crescer rapidamente devido a essa proposta pragmática de sucesso e prosperidade físico material. E aí o nosso desafio enquanto pentecostais clássicos que somos, isso é, pentecostais, que já tem uma tradição aí de mais de 100 anos, nossa Igreja Assembleia de Deus aqui em Campina Grande vai completar 100 anos. O nosso desafio é continuar avançando, continuar pregando o evangelho pleno, o evangelho completo do Cristo que salva, cura, batiza o Espírito Santo e em breve voltará, mas mantendo a essência, né? Sem nos deixar arrastar por essas modinhas que fazem o maior sucesso hoje em dia. É justamente isso que eu queria saber, assim, quais os rumos que as igrejas pentecostais tendem a tomar nos próximos anos? O que você acha disso aí? Olha só, se a gente for para a palavra de Deus, a gente vai ver Jesus dizendo, a iniquidade vai se multiplicar, o amor de muitos vai esfriar. A gente vai ver o apóstolo Paulo dizendo, vai surgir no meio de vocês muitos falsos profetas, né? Então a tendência é que, com todos esses movimentos que a gente vê emergindo no mundo e se popularizando no mundo, o pentecostalismo vai se ver diante de grandes desafios, se por ateste mesmo, ele vai ser testado mesmo nos próximos anos. Também acho. E a gente precisa fortalecer nossas bases para continuar firme, para continuar uma igreja cristã, ortodoxa, que crê na Bíblia como a palavra de Deus, valor esse que já tem sido negociado por muitas igrejas hoje em dia, né? Você vê aí até pregadores coaches hoje em dia que arrastam multidões e dizem, não, a Bíblia não é a palavra de Deus. Ela contém porções de palavra de Deus, mas ela não é em sua totalidade palavra de Deus. Tem gente fazendo fama nas redes sociais pregando isso. Então nós temos que continuar oferecendo discipulado de qualidade, reforçar as trincheiras da nossa pregação, a nossa inologia, precisamos reforçar, qualidade de letra nas nossas canções, porque a música ela é pedagógica, a música ensina, né? Temos que pôr à parte, separar de fato de verdade o que é palha, o que é feno, né? Ou seja, a meninice, a música ruim, a pregação ruim, temos que pôr à parte e temos que reforçar a qualidade da nossa música, da nossa pregação, da nossa liderança. Se fizermos isso, nós vamos nos manter firmes enquanto movimento pentecostal e vamos continuar ganhando campo no mundo inteiro, arrastando muitas vidas para o Senhor Jesus Cristo. Seguindo essa mesma linha de raciocínio da ortodoxia, a ortodoxia bíblica nos fundamentos pentecostais, né? Você acha que está sendo censurada ou questionada pelas igrejas tradicionais? Olha só, o que é que nós pentecostais cremos diferente das igrejas tradicionais? Porque, em geral, nós cremos no mesmo Cristo, cremos na mesma Bíblia, inerrante, falível. Essa é uma crença que os nossos irmãos tradicionais têm e nós também temos. O que é que vai, de fato, distinguir o movimento pentecostal das igrejas tradicionais históricas? Embora igrejas como a Assembleia de Deus já pode, eu acho que depois de 100 anos, né, nós já somos para usar a expressão do apóstolo João, uma senhora eleita. Então nós já temos história. Ninguém também olha para nós aqui de cima para baixo com um olhar de desprezo, não, porque essa igreja chegou aqui com muito suor, com muita lágrima, com muito trabalho. E diga-se de passagem, Ruth, igrejas tradicionais históricas também têm sido abençoadas pelo trabalho dos pentecostais. É verdade. O que nós dissemos agora há pouco, lá atrás, de gente migrando das igrejas pentecostais para igrejas históricas, né? E eu já vi, inclusive, pastores de igrejas tradicionais falando que tem igrejas cuja maioria dos membros são oriundos de igrejas pentecostais. O que até me surpreende. O que até me surpreende. E isso acende o sinalzinho amarelo. Opa, então essa igreja não está evangelizando. Porque a maioria dos membros dessa igreja são pessoas que já vieram convertidas no movimento pentecostal, então essa igreja não está evangelizando como deveria. Não está indo em busca dos pecadores, dos descrentes. Paulo disse, eu plantei trabalhos onde ninguém antes tinha semeado. Mas hoje tem muita gente se gabando de colher frutos de sementes que ele não plantou. Só para vocês verem como o movimento pentecostal é uma bênção. Não só para nós que estamos dentro dele, mas para quem está fora dele. Porque acaba que colhendo espigas, sabe, Lucas? Colhendo espigas de trigo e de cevada que nós deixamos cair pelo caminho. Mas assim, Ruth, respondendo objetivamente sua pergunta, o que nos distingue de fato, e aí a divergência, as igrejas históricas, elas divergem de nós, elas censuram, vamos dizer assim, inclusive um grande pregador calvinista no Brasil, ele chegou a dizer que uma pessoa que quer sair de igrejas pentecostais
para uma igreja tradicional histórica, eu não vou aqui dizer o nome de qual igreja ele é e qual igreja ele citou, ele disse que tem que, eu não vou citar exatamente como ele falou, mas é mais ou menos assim, tem que renunciar às crenças que nós aqui pregamos. Batismo no Espírito Santo distinto à regeneração, crença na contemporaneidade dos dons espirituais, inclusive profecia, porque lá eles creem que a profecia é apenas a Bíblia, não existe outra profecia fora dela. Mas nós sabemos que não é assim, nós sabemos que aqui é a profecia maior, e é regra universal, atemporal e supradenominacional. Não sabe o que é isso? Dá uma bugada aí. Supradenominacional, ok? É a regra. Mas a própria Bíblia prevê o Espírito Santo capacitando os crentes para trazerem declarações inspiradas por Deus para circunstâncias, né? Para momentos específicos. A nossa Igreja Assembleia de Deus no Brasil, por exemplo, ela foi fundada debaixo de revelação. Daniel Berg e Gunnar Wingren, nos Estados Unidos, receberam uma revelação na casa de um irmão, de nome Adolf Uldin, se não me engano, onde nessa profecia, Ruth, Deus falou em língua portuguesa, usando o irmão de língua inglesa. O Espírito Santo falou por meio dele em língua portuguesa e mencionou o nome Belém do Pará. Ou foi Belém ou foi Pará, uma dessas palavras. Poxa. E eles nunca tinham ouvido falar. Foram buscar no mapa e localizaram. Pará estava onde? No Brasil. E aí sentiram o impulso do Espírito Santo de vir para cá e vieram, deu tudo certo e somos o que somos hoje para a glória bendita de Deus. Então essas igrejas elas nos censuram por divergir desses pontos. Somos irmãos, quero deixar bem claro que nós somos irmãos dos presbiterianos, somos irmãos dos batistas e tal. Beijão para os nossos irmãos batistas, coraçãozinho, batistas, presbiterianos, congregacionais, de quando em quando eu prego nessas igrejas, inclusive, porque a raiz da fé é a mesma. Agora, existem alguns pontos que divergem. O senhor costuma pregar, eu ia até perguntar isso, o senhor costuma pregar em outras igrejas que não são pentecostais? Olha, Lucas, aproveitando a pergunta, eu quero dizer para vocês que desde criança, por graça de Deus, o Senhor tem me chamado para o ministério da palavra. Comecei cedo, tenho 33 anos, com 8 anos de idade já estava pregando a palavra de Deus. Cultos infantis, dando saudação em praça pública, cultos ao ar livre, quarta-feira à noite, cultos ao ar livre, participando. E o povo gostava, os descrentes gostavam, porque viu ali uma criança de 8 anos, com alguma desenvoltura, usando o microfone, falando de Jesus, na escola, né? Na escola também, meu Deus. Que boas lembranças eu tenho. Na escola, pregando, na hora do intervalo, com meu irmão mais velho, Rafael, pregando para os outros colegas de classe, para os professores, para o vigia da escola. Nunca me esqueço do dia que a diretora me convidou para a sala dos professores. Era uma mesa maior que essa que nós temos aqui no Blerianos, professores todos sentados na hora do intervalo, para me ouvir durante 10 minutos, compartilhar com eles, nas palavras da diretora, que era católica, inclusive, uma palavra religiosa. Você sabe que é uma criança de 8, 9 anos de idade, de pé, com a Bíblia em mãos, falando para professores, todos eles pedagogos, letrados, desde criança tem sido assim para a glória de Deus. Isso é pentecostalismo. Isso, muito bem. Isso mesmo, Lucas, isso é pentecostalismo. Isso é o poder de Deus, Ruth. O poder de Deus que capacita crianças, adolescentes, jovens, né? E falando da força pentecostal, que é o tema desse podcast aqui hoje, eu reforço justamente isso, porque o Senhor Deus prometeu em Joel: derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Filhos e filhas profetizarão, jovens terão visões, velhos sonharão, e até sobre os servos e as servas, literalmente escravos e escravas. Ou seja, a mais baixa classe social. Por isso, inclusive, que o pentecostalismo faz tanto sucesso entre os pobres. Não é porque nós, como os católicos, os comunistas, tivemos preferência pelos pobres. Não, nós não temos preferência por pobre nem por rico, porque Deus não faz acepção de pessoas. Mas o fato é que está na raiz da promessa de Deus para a igreja alcançar os estratos mais baixos da sociedade e manifestar entre eles e sobre eles o poder do Espírito Santo. Quando Deus dizia através de Joel, filhos e filhas profetizarão, Deus está dizendo, eu vou quebrar as barreiras sexistas. Não vai ser mais só o Lucas, o Tiago, os homens. Eu vou derramar sobre a Ruth também, sobre as moças, as meninas, as mulheres, filhos e filhas. Jovens e velhos, ou seja, Deus está dizendo, eu vou quebrar as barreiras etárias. Não vou olhar mais só para os idosos, só para os de idade, não. Os mais jovens também receberão dons preciosos para me servir, para me adorar. E vou botar por terra todas as barreiras sociais.
Porque não só pessoas de prestígio social, como sacerdotes, mas servos e servas, escravos e escravas, também receberão o meu poder. Ou seja, o poder do Espírito Santo vem para quebrar todas as barreiras de discriminação, de preconceito social, racial, étnico. É por isso que o movimento pentecostal nos Estados Unidos da América começou num grande barracão, explodiu num grande barracão lá na Rua Azusa, né? O movimento pentecostal é um movimento de rua. É um movimento popular mesmo, onde as pessoas não, num barracão. Com quem? Com um líder negro, descendente de escravos, que foi o irmão William Joseph Seymour, negro, descendente de escravos, cego de um olho. Poxa. E foi um grande líder, Ruth, desse movimento que hoje nós desfrutamos as bênçãos dele. Então, de fato, de verdade, Lucas, meu jovem irmão, minha jovem irmã, não importa que idade você tem, qual a sua formação intelectual, cultural, não importa. O Deus que foi buscar a pobre Virgem Maria, lá na desconhecida e desprestigiada região de Nazaré, que nem aparecia nos mapas antigos de Israel, é o Deus que vai buscar você onde quer que você esteja hoje. Amém. E vai lhe encher. E vai lhe usar para a glória bendita de Deus. Amém. Glória a Deus. Por mim, a gente ficaria mais tempo aqui. A gente já está encerrando, mas eu queria que o senhor pegasse, se a gente está vendo aqui que o senhor tem... Todo mundo sabe que o senhor é escritor, né? Na realidade. Mostrar os livros que escritor, o senhor trouxe. Fazer um merchan aqui seu agora. O pessoal que quer adquirir seus livros. Como é que a gente faz? Mostra para como é que a gente faz aqui para Rodolfo. Ok. Para aquela câmera lá, muito bem. Aí depois ele faz uns ângulos, uns takes mais fechados. Se o senhor puder mostrar as referências também aí dos seus livros, apresentar para as pessoas, quiser adquirir, como é que faz, pode ficar à vontade. O Senhor me concedeu a graça de publicar 4 livros. Eu trouxe 3 deles aqui para apresentar a vocês, porque o primeiro livro de minha autoria, que é o A Mensagem da Cruz, o amor que nos redimiu da ira, foi publicado em 2016. Nós estamos fazendo uma nova edição dele, ainda sem prazo para publicação. Ele já passou por 2 edições, vai passar agora por uma 3ª edição, vai ficar ainda mais bonito, o conteúdo ainda mais bem organizado, vai passar por uma revisão gramatical, vai ficar a primeira com certeza, e espero que até o final do ano eu apresente ele a vocês, quem sabe, se vocês acharem graça em mim, eu possa voltar aqui com ele, irmãos, para apresentar. Outros 3 livros que Deus me concedeu a graça de escrever, e eu trago aqui, são o Biblifixe, Formando uma Geração da Palavra. Esse aqui é um livro bem querido dos meus leitores. Tem até uma frase aqui, Lucas, se me permite rapidinho citá-lo, porque geralmente, eu não combino nada com os meus leitores. Eles é que me dão esse feedback. A maioria dos leitores que adquirem e leem esse livro me dão retorno mencionando essa frase que eu escrevi aqui, ainda na apresentação do livro, Ruth, na página 12. Quando eu digo assim: apenas peço de antemão ao meu estimado leitor, não leia nenhuma página deste livro daqui para frente, a menos que você tenha lido ao menos uma página de sua Bíblia durante o dia. Isso porque, no máximo, eu só posso te oferecer a sobremesa. O prato principal é a Bíblia. E ela deve vir antes de todas as demais leituras que fazemos para nosso enriquecimento cultural, intelectual, teológico ou devocional. O pessoal gosta muito porque, no meu livro, eu faço uma chamada para a Bíblia desde a apresentação. Aí, geralmente, o meu leitor que pegou esse livro para ler e ainda não tinha lido a Bíblia, ele toma um susto nessa hora. Ele toma um susto nessa hora e diz: opa, tô em dívida. Vou fechar o livro do Tiago, vou para a Bíblia, aí depois volto. Então, eles gostam muito. Biblifixe, Formando a Geração da Palavra, é um livro que chama o leitor a desenvolver uma cultura de estudo diário da Palavra de Deus. É um livro de bibliologia prática. Eu falo um pouco sobre como a Bíblia chegou até nós. Quanto suor, lágrima e sangue foi derramado para que o livro de Deus chegasse às nossas mãos. O segundo livro tem tudo a ver com o nosso podcast aqui hoje, é o Poder Pentecostal, reafirmando nossa doutrina e experiência das Escrituras. Eu entendi, rapaz. Entendeu a referência, né? Aliás, eu sou amante dos hinos da harpa cristã, né? Sou amante dos hinos da harpa cristã, sou um divulgador, incentivador da boa inódia evangélica, inclusive pentecostal, especialmente pentecostal. E o título foi baseado justamente nesse hino, né? Poder Pentecostal, se não me engano, é o hino 24 da nossa harpa cristã. Aqui nesse livro, eu faço uma síntese das principais doutrinas que nós pentecostais cremos, pregamos e promovemos. Jesus salva,
Jesus cura, é o evangelho quadrilátero, né? Ou o evangelho quadrangular, como queiram chamar. Inclusive, essa expressão evangelho quadrangular deu nome a uma igreja pentecostal, que é, né, a igreja pentecostal pujante no mundo, né? Fundada pela missionária, pela evangelista norte-americana, era canadense, se não me engano, canadense, mas residente nos Estados Unidos, e dissidente da Assembleia de Deus, a Aimee Semple McPherson. Né? Pesquisem, porque é uma referência feminina, viu, Ruth? Bem interessante para nós conhecermos. Ela fundou a Igreja do Evangelho Quadrangular. E por que tem esse nome? Porque justamente é a igreja que está fundamentada nessas 4 principais doutrinas. Jesus Cristo salva, Jesus Cristo cura, Jesus Cristo batiza no Espírito Santo e Jesus Cristo breve voltará. Esse evangelho quadrilátero ou quadrangular eu desenvolvo com objetividade, clareza e respaldo bíblico e teológico aqui no livro Poder Pentecostal. O terceiro e último livro de minha autoria, né, na verdade o quarto, se considerarmos todos eles, é o Reflexões Contundentes sobre Escola Bíblica Dominical. Tem tudo a ver com o ministério que eu desenvolvo regularmente, né? Porque, por graça de Deus, sou professor de escola dominical, tenho páginas nas redes sociais, inclusive, quero chamar aí a turminha. Aí, galerinha! Acompanha a gente no Facebook, no Instagram e também no meu canal no YouTube, EBD Inteligente. Páginas alimentadas diariamente com conteúdo relevante para quem ama estudar a palavra de Deus, crescer em graça e conhecimento. Nossa juventude pentecostal quer fortalecer suas bases pentecostais, cristãs, evangélicas? Acompanha lá o nosso trabalho também, tá bom? Tanto as minhas páginas pessoais quanto a página EBD Inteligente. E aqui eu trago orientações práticas, objetivas para líderes e vocacionados. Não só para quem está hoje exercendo ofício na Escola Bíblica Dominical, pastor, superintendente, professor, mas para o jovem. Temos muitos jovens que têm chamada para o ensino, que têm chamada para a liderança. Então aqui, de algum modo, é um curso de treinamento para esses jovens vocacionados. Aliás, você que está aí nos assistindo, se sente vocacionado para o ensino? Faça um mexão desse aqui agora também. Pronto, muito bem. E antes de tudo, você sabe que eu entrei na modinha, viu, Ruth? Eu entrei na modinha das Bíblias, Lucas, com capa de leão, viu? Eu entrei nessa modinha. Eu devo ter umas 4 ou 5 Bíblias com o rosto do leão estampado. O leão virou um grande símbolo, bonito, né, do cristianismo. Aliás, o nosso Senhor Jesus Cristo é o leão da tribo de Judá. Então, antes e acima de tudo, leia e estude a Bíblia Sagrada. É tá isso bom? Aí. Porque sem isso aqui, ó, nada disso aqui adianta. É isso aí. E estamos chegando ao final de mais um Blereanos, né? Blereanos. Por mim, eu digo e repito, eu ficava mais tempo aqui escutando o senhor falar, porque aula pra gente. Não, mas é aquela frase, né? É melhor deixar com sede do que morrer, matar afogado. Agora a gente tem uma surpresa para vocês, tá certo? A gente vai estar sorteando. Pode pegar? Pode. A gente vai estar sorteando o livro Poder Pentecostal, né? No nosso Instagram, Blereanos, daqui a 15 dias, certo, Lucas? A gente vai divulgar nas nossas redes sociais, porque não sabemos quando vai ser esse vídeo, mas assim, antes que ele for sair, a gente vai estar lá divulgando para você comentar, marcar uma pessoa, e você vai estar concorrendo a ganhar o livro. Ele vai autografar, não sei se vai ser esse, mas a gente vai procurar autógrafo. O Achou vai deixar a dedicatória. E a gente vai estar sorteando para os irmãos que assistem o Blereanos aqui, para ser edificado cada vez mais. Vai estar aparecendo aqui as redes sociais do nosso pastor Tiago Rosas aqui, no nosso vídeo. Siga o nosso evangelista Aproveita para seguir. Siga o Blereanos, siga o Instagram da nossa igreja, se inscreva no nosso canal, deixa o like, comenta o que você achou desse episódio de hoje e a gente vai encerrar. Encerramos por aqui. Amém? A gente quer agradecer ao nosso evangelista Tiago Rosas pela presença. Eu creio que foi como é que eu gosto de falar aqui? Eu creio que elucidou bastante aqui a mente da nossa juventude, do nosso jovem adolescente que assiste o nosso podcast. E até o próximo Blereanos, né? Se assim Deus nos permitir, até o próximo podcast Blereanos. Tchau, tchau.